Sim. Bem, boa noite a todos que eu ainda não dei boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né, para a gente estudar essa cartilha comportamental que Emmanuel nos deixa, né? É um livro fininho, fininho, mas com profundas reflexões, né? Reflexões sobre pensamentos, sobre nossa vida, né? E temas bem com capítulos curtos, mas bem profundos, né? Dessa obra. Antes da gente entrar no tema, no capítulo 12, família, eu queria fazer uma introdução aqui sobre o significado de família, né? Mas, afinal, qual o significado de família? Lá no nosso dicionário, bom e velho dicionário, nós temos aqui grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, pai, mãe, filhos, etc. Como também grupo de pessoas com ancestralidade comum. Então, essa é a definição de família no nosso dicionário, na nossa língua, né? E na visão do Espiritismo? Na visão do Espiritismo, a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. Então, olha que bonito, escola de educação. Então, a gente vai tratar um pouquinho disso nas frases de Emmanuel nesse caso. Eu coloquei aqui para a gente relembrar, que já vimos isso, né? As duas espécies de família, famílias pelos laços espirituais e famílias pelos laços corporais. As características de cada uma delas, a gente pode encontrar que na família corporal, estabelecida por laços sanguíneos. Outra característica da família corporal, o parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado. Uma outra característica pode ou não ser composta de espíritos afins, ditos parentes espirituais. Uma outra característica, a família material nos ajuda a vivenciar a família espiritual. O que vivenciamos na família nossa aqui, corporal, nos ajuda também a vivenciar junto à nossa família espiritual. E características da família espiritual? A parentela espiritual é facilmente identificável, né? Mas por que isso? Decorre exclusivamente de afinidade e de comunhão de ideias e valores. Por isso, facilmente identificável, né? Eles, de forma comum, têm as suas afinidades, as comunhões de ideias e valores. Então, eles se identificam de maneira bem fácil. Deixa eu tirar aqui o... São as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Claro, eles têm comunhão de ideias, têm afinidades, têm valores. Então, o prazer da companhia se torna mais agradável, mais constante, né? E com isso, os valores em comum, seus relacionamentos são tranquilos e prazerosos, né? Eu tenho prazer em espírito da companhia de outro espírito. Tenho afinidade com aquele espírito, comungo das minhas ideias e valores. Então, claro, eu tenho uma convivência mais tranquila e mais prazerosa. Isso também acontece na nossa família corporal, né? Quando a gente tem essa afinidade, até o dia a dia se torna mais tranquilo e também mais prazeroso com aquele espírito encarnado, né? E aí, no estudo passado, o Carlinhos chegou, não sei se o Carlinhos lembra, mas ele chegou a comentar sobre as conexões entre os temas. E eu tinha também essa percepção. E eu queria até colocar isso para cá. Nós estudamos em capítulos anteriores a humildade, o trabalho, a fé, a vontade e a tolerância. E identificamos essa conexão, né, entre esses capítulos nessa cartilha de Emmanuel, né? E aí, todos esses capítulos, a gente consegue trabalhar eles em um lugar, que é exatamente na família. Então, a humildade que nós temos que ter junto aos nossos familiares, o trabalho, né, incansável na caridade, no nosso próprio trabalho, no nosso dia a dia, a fé que precisamos ter e demonstrar àqueles que estão conosco, né, nessa caminhada em família,
a vontade de seguir em frente, né, de evoluir tanto moralmente como espiritualmente, isso demonstrando aos nossos familiares a mesma coisa, a tolerância não só deles conosco, mas de nós também com todos eles, né? Então você vê que esses capítulos, eles estão sim interligados e podemos começar a trabalhar todos os capítulos, com certeza com os seguintes também, dentro do nosso lar, em família, né? E aí sim, a gente começa a entrar no capítulo 12 de Emmanuel. Né? E a primeira frase é uma frase muito bonita, que me chamou muita atenção, acredito que de vocês também. Ele fala assim: a família consanguínea, entre os homens, pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Eu nunca tinha visto assim uma definição de família tão bonita como essa, né? A família consanguínea, ou seja, pelo entendimento que eu tive, não é só de sangue, mas um casal, por exemplo, pai e mãe, né, eles se unem e formam também essa família consanguínea. E, claro, seus filhos, netos, né, e todos daquela família. E ele diz em centro essencial, ou seja, necessário, é o que é necessário, é o centro essencial de nossos reflexos. Então, é mais ou menos tudo aquilo que nós fomos no passado, faz ali uma soma, cria-se uma média aritmética, entre aspas, e nós somos exatamente, aquela família é exatamente essa média aritmética de tudo aquilo que nós fomos no passado, ou seja, é a soma dos reflexos, estão ali contidos naquela família. É o que precisamos para que a gente siga, para que a gente siga nessa evolução moral e espiritual. Eu achei muito bonita essa definição de família, né? E aí ele continua: reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Não só boas que fizemos no passado, mas também as coisas ruins, os males que trazemos e são devolvidos por nós pelo nosso próprio passado, né? E aí a gente começa a observar, por exemplo, o comportamento de pai e filho, de mãe e filho, né? Muitas das vezes a gente vê em família o filho que não concorda com aquele comportamento do pai ou da mãe, né? Ele está naquela fase que acha que ele está certo, e muitas das vezes ele cresce, né? Vira adulto e faz exatamente o que o pai e a mãe faziam na época e ele não concordava. Então, essa identificação na família de comportamentos que não concordantes, né, que acontece muito entre os familiares, né? São exatamente os nossos reflexos pretéritos, ou seja, aquilo que hoje a gente critica, amanhã a gente pode estar fazendo a mesma coisa, no próprio passado fizemos já, né? E aí, lá no livro O Consolador, de Emmanuel, na pergunta 175, ele faz uma pergunta: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E a resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além, no plano espiritual, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, já foi planejado, já foi definido lá no plano espiritual a sua tarefa construtiva de fraternidade e em família, né? E ele continua: preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorre igualmente os ódios e ações do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal. Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui está meio da... Como é que eu oculto isso aqui? Vou botar aqui. Ah, tá. Com vistas ao futuro. Então, ele coloca aqui, da mesma forma que a gente leva os elos do amor, a gente também leva esses ódios e perseguições do nosso passado, né? E aí a gente tem aquela máxima, né? Eu não pedi para nascer, que muitas das vezes, eu não me lembro de ter falado isso com meus pais,
é comum a gente escutar isso, né? Você pediu sim, você planejou lá no plano espiritual, e você está no lugar certo, na encarnação certa. Então, essa frase, eu não pedi para nascer, não existe, não. Você sim planejou, e planejou naquela família, né? Deixa eu só aumentar meu som aqui. Continuando, Emmanuel fala para a gente, certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando um clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. E o que é esse campo vulgar da luta? É exatamente onde nos encontramos, né? Que estamos nesse momento. Esses espíritos mais evoluídos, eles são excluídos desse campo vulgar da luta. Essa luta é nosso dia a dia, né? Nós somos espíritos em evolução, espíritos, entre aspas, normais, né? Esses mais evoluídos, eles criam aquele clima mental, né? Eles ficam de uma forma bem peculiar, separados, né, de todos aqueles conflitos, muitas das vezes, na própria família, né? Por isso que a gente tem aí, às vezes, o próprio exemplo do Chico, né? E todos os problemas familiares que ele teve, ele naquele isolamento, naquele clima mental muito significativo. Desculpe, meus amigos, mas esses são os meus cachorrinhos querendo participar do estudo. Foi? Foi. Ele continua. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou mais claramente, cada um de nós, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que digam respeito. Então, ele fala de raio de ação. Então, nunca estaremos num lugar onde não tenhamos condições desse desenvolvimento potencial. Esse é o nosso raio de ação. A gente está ali para desenvolver aquele potencial dentro daquela nossa capacidade de ação, daquele raio de ação, né? Então, a gente está sempre no lugar certo e com as pessoas certas para esse desenvolvimento. E ele fala também, pouco a pouco, ou seja, aquela caminhada lenta. Cada um de nós, bem lentamente, consegue avançar na caminhada espiritual. Muitos precisam de várias e várias encarnações para esse entendimento, né? Então, a gente precisa respeitar essa evolução, essa caminhada lenta, outras mais rápidas, de todos aqueles que estão ali na nossa família, né? É comum a gente ver, às vezes, o pai exigindo muito do filho, né? Ou a mãe exigindo aquilo que o filho, muitas das vezes, não quer seguir. Então, a gente tem, claro, sempre lutar por eles, mas também respeitar essa caminhada, esse passo de cada um, né? E continuando, o homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, da própria aldeia, né? Mas aí renasce múltiplas vezes, e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial, em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Então, aqui nós vamos encarnar e desencarnar, ele diz que nós vamos encarnar e desencarnar repetidamente, até que a soma de todos os nossos atos nos permita evoluir moral e espiritualmente. Então, é a soma de tudo aquilo que a gente está adquirindo que vai fazer com que permitamos essa evolução nossa, né? As nossas virtudes e os nossos comportamentos que irão nos recomendar diferentes realizações. Vamos reencarnar quantas vezes for necessário para que possamos lidar com os nossos comportamentos, com os nossos sentimentos, para que possamos melhorar. Então, a divindade da reencarnação serve exatamente para isso,
Deus nos permitiu essa reencarnação justamente para que a gente possa melhorar esses nossos sentimentos, para que a gente possa aprimorar os nossos comportamentos, né? E assim seguir em frente. O esforço é nosso, né? E aí, lá no início, da interligação entre os capítulos. O esforço é nosso, a vontade é nossa. Foi exatamente o capítulo da Lucenia, capítulo 2. Esse é o propósito da reencarnação. Né? A evolução continua ao encontro da felicidade divina. Né? Então, a gente está aqui com esse propósito da reencarnação justamente para continuar e chegar lá, que todos chegarão, uns mais cedo, outros mais tarde, mas chegarão à felicidade divina. Né? E lá em João 3, Jesus já nos diz, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então é exatamente isso, precisamos reencarnar, precisamos renascer, precisamos aprimorar nossas experiências, precisamos somar nossas experiências, as coisas boas, deixar as coisas ruins, para que assim possamos evoluir. Né? E aí ele segue. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao longo dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhes caracterizam as tendências. Então, vamos ao encontro daqueles que estão sintonizados, positivamente ou negativamente, né? Sempre com as nossas necessidades de aprendizado, sempre com as nossas emanações mentais, nossos sentimentos são resolvidos. As mágoas que são colocadas também por nós. Então, a gente está sempre nessa busca, nesse aprendizado, né? Mas também das nossas qualidades, claro, né? A gente tem os nossos problemas, as nossas mágoas, os nossos egoísmos, mas também temos as nossas qualidades. E aí, sim, a gente busca essa esfera, esse grupo consanguíneo que tem essa afinidade conosco, né? Então, portanto, é importante que a gente tenha sempre, como diz o próprio livro, o pensamento no lugar certo, né? Que a gente possa emanar sempre esses bons pensamentos, que a gente também tenha essa sintonia com o nosso grupo consanguíneo espiritual também, né? E aí, tem uma pergunta aqui de Divaldo, que foi feita a ele, gostaria de ler para vocês. Perguntaram assim a Divaldo: reencarnamos sempre com a família, com os amigos? Por que às vezes a gente tem a impressão de que já conheceu uma pessoa? Divaldo responde: porque estivemos vinculados em vidas anteriores. É o que a psicologia chama de déjà vu, déjà sente, ou déjà reconter, o que é o já visto, o já sentido. Olhamos uma pessoa que nos é tão familiar e dizemos, eu conheço. E realmente, quando dialogamos, a conhecemos. Então existem encontros que são reencontros entre esses espíritos, né? Mas existem encontros que são verdadeiros desencontros. Tudo está no plano do nosso livre-arbítrio, né? A gente pode ter encontros com pessoas, com espíritos do passado, e são verdadeiros encontros, né? Mas também, muitas das vezes, atrelados ao nosso orgulho, né? A gente toma decisões que podem ser verdadeiros desencontros na encarnação atual, né? Foi o que Divaldo colocou aqui para a gente. E aí ele continua. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos, que se afinam nas mesmas atividades e inclinações, ou seja, ficamos alinhados e aglutinados com os espíritos que estão sintonizados com as nossas mesmas atividades e inclinações. Né? A gente já viu muito isso nos nossos estudos do EG, nos estudos do centro, que a sintonia de pensamentos é o que a gente vai levar na vida de encarnado e de desencarnado. Se eu estou com bons pensamentos, se eu quero coisa boa, se eu mostro ali a caridade no meu coração, eu vou estar sintonizado com espíritos grupo dos meus pensamentos. Né? A gente vê muito isso na nossa doutrina, ela deixa isso muito bem claro para a gente, né? E mais uma vez aqui no livro, é isso. Então,
a importância, né, o poder do pensamento que nós temos, né? Quanto a gente tem que estar alinhados com a palavra de Deus, os pensamentos do amor e da caridade que Jesus nos mostra sempre, né? E lá no livro Consolador, lá na pergunta 176, diz assim: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra. Desculpa, como se verifica na Terra, e ele responde: os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançar o luminoso plano de unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Então, esses nossos grupos que nós somos afinados, né, que nós temos os sentimentos afinados, eles vão se dilatando. À medida que o espírito vai se depurando, à medida que o espírito vai evoluindo, esses núcleos de amigos espíritos vão se delatando, né? Porque todos, quando começam a ter a compreensão do amor de Deus, da palavra de Deus, esses espíritos se tornam mais evoluídos, né? E a ideia de tudo isso é que todos cheguem à felicidade divina, como já coloquei, né? Ele tenta colocar aqui para a gente. E Emmanuel aqui dando exemplos do artista, né, ou herói que nasce em mesma família, em esferas estranhas seus sentimentos, né? Então, são aqueles exemplos de pessoas que se destacam dentro de uma família, né? E essa semana eu vi uma reportagem falando até do jogador Messi, lá do Barcelona, e seu primo, que também joga, mas ele joga no futebol da série falada B, né, série B do campeonato brasileiro, né? E o pessoal assim brincando, um era campeão não sei quantas vezes mundial, e o outro jogava num clubinho aqui do Brasil, não me lembro, mas um clube bem pequenininho, né? E tinha até as brincadeiras em família. Então você vê ali o quanto um espírito pode influenciar uma família toda, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? E às vezes, muitas das vezes, esse espírito em destaque, como ele pode ajudar outros espíritos, né, da mesma família, né? Então, eu achei interessante esse caso e coloquei aqui para que a gente tenha essa ideia, essa visão, né, do quanto membros de uma mesma família têm suas particularidades, têm suas grandes feitos, né, enquanto um pode ajudar o outro, né? E, seguindo no exemplo, ele fala também de famílias de músicos, né? Que uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência. E aí eu também lembrei daquela família brasileira nossa, que eu também acho muito, muito bonita a música deles, que é aquela família Lima. E é impressionante como é que todos, inclusive os menorzinhos, eles são músicos, né? Eles formaram ali uma família muito bonita de músicos, né? Então, o que ele diz aqui, que essa inclinação, às vezes, da arte, essa inclinação, às vezes, do segmento de negócio, né, faz com que aquela família fique ali unida, né, e outras encarnações também planejem a volta também construídas por aquela arte, né, por aquele plano de negócio, né, ou aquela particularidade da própria família, né. E aí ele continua aqui. Foi? É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmo, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento,
o patrimônio evolutivo em que se exprime no espaço e no tempo. Então, nós vamos buscar esses valores afetivos entre os nossos familiares, né? Estamos juntos nessa caminhada com esse grupo, né? Mas lembrando que o nosso livre-arbítrio pode interromper essa caminhada. Então, está nas nossas mãos, né? Muitas das vezes tomamos atitudes que interrompem uma boa caminhada que já vem há um longo, bom tempo, né? Então, mais uma vez, o livre-arbítrio aí em destaque, né? Colocado pelo próprio Emmanuel e da responsabilidade que temos nas decisões quando encarnados aqui em grupo familiar, né? Nós programamos a nossa encarnação, mas por conta dos nossos orgulhos, entram os conflitos e desentendimentos. Tudo aquilo que se planejou na espiritualidade pode ser perdido. Coloquei esse texto aqui para não esquecer, mas o quanto é importante, né, a gente identificar os nossos orgulhos, né? Muitas das vezes a gente coloca em risco todo o planejamento que nós fizemos na espiritualidade pelo orgulho, né? Pela falta de capacidade que às vezes não temos de combater os nossos orgulhos. A gente acha que às vezes o parente é orgulhoso, o parente não é humilde, mas a gente, como diz a própria Joana, né? A gente não consegue identificar esses males dentro de nós mesmos, né? E com isso a gente tem a chance grande de perder toda essa caminhada que estamos fazendo aí, até em várias encarnações, em alguns casos, com esses nossos parentes espirituais, né? Seguindo aqui no texto, vai. Foi. Também é aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos dipsômanos, alcoólatras, né? E cleptomaníacos, aqueles impulsivos, aqueles que têm impulsos incontroláveis de roubar, né? Não importa o valor do roubo, mas ele tem aquele impulso incontrolável, né? Tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, mas sendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam no campo genético daqueles que lhes atrai a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. Então, esse é o grupo oposto que nós vimos lá na primeira frase de Emmanuel, quando ele fala em reflexos agradáveis e desagradáveis. Esse é o grupo dos reflexos desagradáveis, né? Ligados em semelhança e por deficiências e provas, né? Então a gente vê esse grupo oposto aqui colocado. É a ligação aos grupos do mesmo padrão de pensamentos que estamos, são os nossos sentimentos, né? Pensamos dessa maneira, estamos ligados a esses grupos desta maneira, né? Mas aos poucos também, um vai levando o outro à melhor evolução. É a misericórdia divina para todos os filhos do Pai. Ou seja, naquele grupo, mesmo tendo todos os seus conflitos, um vai ajudando o outro nas coisas boas que cada um particularmente tem. Porque o nosso Pai é misericordioso. Então, ele não vai deixar nenhum filho dele para trás. Uns vão ter uma caminhada um pouco mais lenta, mas todos seguirão em frente. E esses espíritos, um ajudando ao outro, né? Mesmo com todos os problemas de pensamento, todos os problemas familiares, sempre tem aquele que está ali para ajudar. E ele segue. A tara familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos, somos empurrados a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. As enfermidades são muitas vezes o merecimento dos nossos compromissos com o mundo, né? Então é comum a gente não ter o entendimento do porquê daquela enfermidade para aquele
nosso parente, ou para conosco mesmo, né? Mas são os merecimentos do nosso compromisso com o mundo que nós temos, né? Com a vida passada, com a vida atual encarnada, né? E em vida passada tivemos esse desregramento de alguns males, né? Então, esses desregramentos, eles são devolvidos, né? São feitos retornos, né? Na própria lei de causa e efeito, né? Então, se eu tenho lá um desregramento em vida passada de bebidas e cigarros, é sabido por todos que, de alguma forma, isso vai retornar, né? Como um mal à minha saúde numa encarnação próxima ou numa encarnação futura, né? Não necessariamente a próxima. Então, a gente tem que ter esse entendimento que essas enfermidades estão ali por algum motivo, né? Vamos sofrer como retorno os reflexos ruins, como também a gente vai sofrer, vai aproveitar como retorno os reflexos agradáveis, né? E essas enfermidades são pedagógicas, todas as enfermidades são pedagógicas, não só para aquele que está enfermo, mas também para todos os familiares, né? Em nossa evolução moral e espiritual, aprendemos isso também com o Espiritismo. E aí eu lembrei daquele caso do menino Hélio, que tem mais de 30, deve estar lembrado, foi em 2007, né, quando o menino foi arrastado por assaltantes por vários quilômetros, né? E ele fez uma carta que foi psicografada, né? E contando, ele fez para os pais dele, um pouco mais de conforto aos pais, né? E ele falou ali nessa carta, né, que ele era um oficial da chamada Legião dos Leões, né? E o prazer desses soldados, né? Eles tinham aquelas carruagens que tinham os cavalos, né? E um dos prazeres deles era arrastar pessoas, né? Eles tinham o prazer de colocar pessoas amarradas às carruagens e arrastar essas pessoas, né? Até a morte. Um combate, uma luta lá no seu passado. Ele pareceu, para vocês terem uma ideia, 1.500 anos em estado de animalidade, quando os servos de Maria os resgataram. Então, veja, ele ficou 1.500 anos lá, em estado de animalidade, e aí os servos de Maria resgataram. Depois desse resgate, ele ainda ficou mais 300 anos preparando a sua reencarnação. Olha o processo lento que esse espírito teve, né, depois de todas as atrocidades cometidas naquela época. E um casal que foi morto por eles nessa época, que planejou e veio como pais deles, né? Então ele reencarnou depois desses 300 anos, e o seu destino foi igual ao das vítimas do seu passado. Então ele conseguiu aí resgatar um pouco desse seu passado, né? Isso foi uma carta psicografada, interessante essa história, né? E de um caso acontecido aqui no Rio de Janeiro que foi muito brutal, né? A gente vê como assim as mazelas do nosso passado elas seguem as encarnações por muito e muito tempo depois, né? Só de preparo que ele teve para reencarnar, 300 anos aproximadamente, né? E seguindo, tendo assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então você pode presenciar em família o amor, mas também essas consequências presas de constrangimentos e aversões. Tudo depende do nosso livre-arbítrio, né?
Por mais que a gente, às vezes, encarne uma família com conflitos, é da nossa competência, desculpa, competência, do nosso livre-arbítrio, zelar pelo amor, né? Tentar mostrar ali o amor, por mais difícil que seja, né? Quantos casos de família com aversão entre irmãos? Comum a gente ver isso, né? Famílias que irmãos são inimigos, né? Não podem ver um com o outro, a briga é feia, né? E eles ali têm a chance de resolver os conflitos e não conseguem, né? E com tudo isso, o Emmanuel nos diz, tenta nos dizer nesse capítulo, na prática, que é seguir em frente, né? Aceitar da melhor forma possível a sua família, né? Você é o reflexo dela. A gente precisa entender isso. Como ele colocou lá no início, é a soma de todos os nossos reflexos pretéritos. Então, o que hoje eu estou ali na família, o que hoje eu tenho como família, é a soma de todos esses meus reflexos, né? O que hoje eu posso ver no meu filho é exatamente aquilo que lá no passado eu fui, ou até mesmo quando mais jovem eu fui, né? Então, a solução é trabalhos e sacrifícios, paciência e humildade. São as ferramentas que Deus coloca para a gente, não é verdade? Então, essas ferramentas que nós precisamos usar já de início na família, né? E essa chance que temos de reconstruir a nossa história. A nossa família, como disse lá no início, é essa nossa escola divina que a gente precisa, né? No capítulo 4 do livro do Evangelho, né? Ele diz a família espiritual e corporal, que a família espiritual ela tem um fortalecimento de laços de família, e a família corporal a possibilidade de rompimentos desse laço. Então, enquanto a família espiritual fortalece esses laços entre os espíritos, né, sintonizados, a corporal você pode romper com esses laços. Então, olha a importância que nós temos aí de nós espíritos, né, tendo o entendimento da reencarnação, tendo o entendimento do quanto precisamos de reencarnar, desse cuidado, desse não rompimento desses laços que temos, né? Encontramos no plano espiritual sempre os que fazem da nossa afeição, os quais se lhe terão ligados na terra, a títulos diversos e talvez sobre o mesmo título. E para concluir, eu coloquei essa frase, que é: o nosso grande laboratório do amor, que Jesus nos ensina, fica aberto todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a nossa praia estreita, antes de nos mergulhar no mar alto das grandes experiências. É a nossa família. Nossa família é a nossa praia estreita. É aqui que precisamos, primeiro, iniciar nosso trabalho, primeiro, aprender com os nossos comportamentos, aprender a eliminar nossas mazelas, né? Para aí sim tentar conquistar esse mar que temos aí no mundo, né? Mas antes, aprender a usá-los, todos esses nossos sentimentos do bem, nessa nossa praia estreita, que é a nossa família. E aí, amigos, a gente vai para a parte 2, que são os comentários do grupo. Flavinha vai colocar aqui para a gente, e agradeço a todos a atenção.